Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra para os irmãos. Uma palavra que está no livro de Salmo, capítulo 58. A partir do versículo 2. A partir do versículo 2. Capítulo 58, a partir do versículo 2. Diz assim: julgai retamente, filho do homem. Está dizendo para nós julgar retamente, filho do homem. Ou seja, quando julgar alguém, seja pela verdade, né? Julgais retamente. Retamente quer dizer pela verdade. Não ante de coração, planeja iniquidade. Aí está dizendo aqui, né, que nós devemos julgar a pessoa retamente, né, pela verdade, pela justiça, né? Mas nós não podemos julgar pelo coração, planejando iniquidade, né? Muitas vezes a gente quer julgar as pessoas para fazer os desejos do nosso coração, cometendo iniquidade, ou seja, pecado diante de Deus. Se você julga uma pessoa sem saber se a pessoa está certo ou errado, né? Você está querendo fazer justiça com a própria mão, ou apenas quer julgar para satisfazer o desejo do teu coração. E isso é iniquidade diante de Deus, é pecado. Então, quando a gente julgar alguém, nós temos que julgar pela palavra de Deus. Julgar retamente, ó filho do homem, né? Pela palavra de Deus. Mas tem algum versículo que diz que nós não devemos julgar o próximo, né? Mas lá no livro de Paulo, né? Ele diz: não há porventura entre vós alguém que julgue o irmão? Ou não sabeis que vós eis de julgar até os anjos? O apóstolo Paulo diz que nós iremos julgar até os anjos, né? E se há alguém no meio de vós, entre nós, fazendo algo de errado, né? Que a gente deve julgar se está certo ou errado, né? Julgar por onde? Pela palavra de Deus. E se a pessoa não quiser obedecer aquela palavra, que ele seja expulso do meio de nós, né? Para quê? Para não denegrir a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo também disse: se alguém for julgar um presbítero, um pastor, um ungido, que a gente não receba, né, o julgamento, a não ser se ela tiver uma ou duas testemunhas para provar que aquela pessoa está errada, né? Então a palavra de Deus aqui no livro de Salmo, capítulo 1 e 2, diz que a gente não deve julgar o homem, a não ser pela a palavra de Deus, revelando a verdade. Não julgar para fazer a vontade do nosso coração, para condenar o próximo. O interessante é que, continuando, aí diz assim: fazeis pesar a violência de vosso irmão na terra. Ou seja, quando a gente julga sem saber se a pessoa está certa ou errada, se a gente julga sem justiça,
sem usar a palavra de Deus, nós está fazendo injustiça sobre o irmão, né? Nós estamos usando contra ele a violência. Nós estamos violentando a alma dele, o coração dele, né? Acusando ele de algo que ele não fez, né? Ou que ele não faz. Agora, o interessante é aqui, a partir do versículo 3, aí diz assim: desvia-se os ímpios desde seu útero, descaminhando os mentirosos desde que nasce. Aí aqui quer dizer assim, que os ímpios, eles são desviados desde o útero, ou desde o ventre materno, né? Aí diz assim, mentirosos, desde que nasce, né? Está dizendo que o ímpio, né, a raça humana, eles são mentirosos desde o dia que nasce. E que nós já somos desviados desde o útero, ou seja, desde o ventre materno. É possível uma pessoa se desviar desde o útero da sua mãe ou desde o ventre materno? Daqui a pouco eu explico isso. Tem veneno, como veneno de serpente. Aí ele diz que o ímpio, que é desviado desde o ventre da sua mãe, desde o dia que nasce, ele tem veneno na sua boca, como veneno de serpente. São como víbora. Víbora é cobra venenosa. São como víbora surda, que tampa os ouvidos, que não quer ouvir a voz dos encantadores, por mais habilidade que seja encantador. Aí ele diz que os ímpios, que são desviados desde o ventre da sua mãe, eles são mentirosos. E que da boca dele, né? A boca dele é como um veneno de serpente, né? Eles são como víbora, como cobra venenosa, que tampa os ouvidos para não ouvir a música do encantamento do seu encantador, por mais sábio que ele seja. O que é encantador? Encantador é feiticeiro, né? Então, existe uma tradição na Índia que tem os encantadores de serpente. Ele toca a flauta, né? E a serpente fica encantada e faz aquilo que o encantador quer, que o feiticeiro quer, né? Ele lançou um feitiço na serpente. Então, o que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer que o homem, né, ele já é desviado dos caminhos de Deus, desde o ventre da sua mãe, desde o útero da sua mãe, ele já é desviado dos caminhos de Deus. Como que ele é desviado desde o útero da sua mãe do caminho de Deus, né? Por quê? Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, 3 pessoas em uma só pessoa. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Somos 3 pessoas em uma só pessoa. Aí é que está, que o ser humano, ou ele tem o Espírito de Deus, ou ele tem o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é o Espírito do diabo, é o Espírito de cobra, é o Espírito de serpente, o Espírito de dragão,
Tá? No livro do Apocalipse diz que o dragão parou diante da mulher, querendo tragar o seu filho quando ele nascesse. O dragão é o diabo. A Bíblia diz que a serpente seduziu a Eva. Ele falou mentira para Eva e fez com que Eva e Adão caíssem em pecado. Mas foi a serpente? Não. Foi um espírito que entrou no corpo da serpente, né? E usou o corpo da serpente, a matéria, né? E depois que Eva caiu em pecado, o Espírito de Deus saiu de Eva, e o espírito da serpente, que é o espírito do diabo, entrou em Eva. E depois ele usou a Eva para seduzir Adão, para que Adão entrasse em pecado. Então Eva já não tinha mais o Espírito de Deus. Ela tinha o espírito do diabo, o espírito de serpente, o espírito que estava dentro da serpente. Então, quando Eva engravidou, no útero de Eva, no ventre de Eva, o mesmo espírito que entrou na serpente, saiu da serpente, entrou na Eva, ele já possuiu Caim no ventre da sua mãe, no útero. E a Bíblia diz que Caim pertencia ao maligno, né? Caim, ele já era dominado pelo maligno desde o ventre da sua mãe. Caim, ele tinha inveja, ele tinha ciúme de Abel. Por causa de quê? Porque Caim pertencia ao maligno. Ele já foi possuído no ventre da sua mãe. Tá? Veja só, a Bíblia diz lá no livro de Isaías, que Satanás, ele meditava assim: subirei ao terceiro céu, acima das mais altas nuvens, erguerei um trono e serei semelhante ao Altíssimo. O Satanás, ele já maquinava o mal no seu coração. Por isso houve uma guerra no céu. E ele, fazendo fofoca, colocou 30% dos anjos contra Deus. E Satanás, o dragão, o diabo, ele foi lançado para a terra. E hoje na terra, eles estão seduzindo muitas pessoas, enganando muitas pessoas, tá? Então, aqui a palavra de Deus diz que o ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não acredita nas palavras de Deus, é aquele que não confessa Jesus como Salvador, tá? No ventre da sua mãe, ele já é desviado do caminho de Deus, tá? Já é desviado. Né? E que os seus lábios, né, é como um veneno de serpente, que é como veneno de cobra, que eles são, a sua língua é como veneno de serpente venenosa, né? Aí depois fala que essas pessoas, ela é inteligente pelo espírito do maligno, né? Diz que eles são inteligentes como a cobra, né? Que tampa os seus ouvidos para que ela não seja enfeitiçada pelo encanto do feiticeiro. Por mais habilidoso que ele seja em encantamento, né? Por mais habilidoso que o feiticeiro seja em feitiçaria, a cobra, às vezes, consegue tampar o ouvido para não ouvir a sua música de encantamento. Assim, o espírito do diabo que entrou na cobra, o espírito de serpente, e depois possuiu Eva, e depois possuiu Caim no ventre da sua mãe, né? E aí, quando ele está na vida do homem, as suas palavras é como um veneno de cobra venenosa, e que eles são inteligentes, assim como a serpente tampa os ouvidos para não ouvir o encantamento do feiticeiro, ele tampa o ouvido do ímpio, para que o ímpio não ouça a palavra de Deus, que é para ela não ser encantada, enfeitiçada pela palavra de Deus, para que ela não seja liberta do espírito do diabo, do espírito de serpente. Veja só, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, aí diz assim, ó: vi um anjo que desceu do céu, tendo a chave do abismo
e uma grande corrente nas mãos, e prendeu o dragão, a serpente antiga. Prendeu o dragão, que é um espírito, e prendeu a serpente antiga. Que serpente antiga é essa? A serpente antiga, que é o diabo. Então o diabo, ele entrou dentro da serpente. Então a serpente lá do Jardim do Éden é o diabo que entrou dentro dela. E depois que Eva pecou, ele entrou dentro de Eva. E aí ele já possuiu Caim no ventre da sua mãe. O diabo e a antiga serpente. E diz assim, e Satanás. Então o diabo, né? O dragão e Satanás. Esses três, ele é a antiga serpente. São 3 em 1. O dragão, o diabo e Satanás. Tá? Então eles são 3 em 1, assim como é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Deus Jesus e o Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Também o maligno, ele é assim, o dragão, o diabo e Satanás. E eles entraram no corpo da serpente para seduzir Eva, para que Eva caísse em pecado. Então, ou você tem o Espírito de Deus, ou tem o espírito da serpente. É o espírito que possuiu a serpente. Tá? E os 3 é um só. É o dragão, o diabo e a serpente. Qual é o espírito que tem na sua vida? É o Espírito de Deus? Ou o espírito que tomou o corpo da serpente e depois fez com que Eva caísse em pecado? E depois possuiu Caim no ventre de Eva, no útero. E depois fez com que Caim matasse Abel, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A paz de Deus. Deus que ilumine a tua vida. Se você não tem o Espírito de Deus, é impossível você mudar de vida se não mudar de espírito. Eu não estou falando de vida financeira. Eu estou falando de felicidade. Uma felicidade verdadeira. É impossível você ser luz com espírito de treva dentro de você. Ou você é luz ou é treva. Ou tem o Espírito de Deus ou tem o espírito de serpente do diabo. Então, a tua obras, né? A tua obras, que quer dizer o teu fruto, vai dizer que se você é uma árvore má ou se você é uma árvore boa. Se você tem o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo. A tua ação. O que você faz? Qual é o fruto que você está dando? Se você bebe, se você fuma, se você prostitui, né? Se você trai a sua esposa ou o seu marido, se você engana o próximo, entendeu? Se você fala mal do próximo, se você condena as pessoas para se vingar, fazer a vontade do seu coração, o Espírito de Deus não está em você. É o espírito do diabo, tá? Da antiga serpente, tá? Então, para você ser feliz, tá? Você precisa do Espírito de Deus, tá? A paz de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, tá? Aí diz assim, ó, o lançou no abismo, fechou e pôs, lançou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que fosse cumprido os 1000 anos, e depois disso deve ser desatado, ou seja, deve ser solto por um pouco de tempo. Então, o dragão, Satanás, né, e o diabo, ele está enganando as nações, né? E a Bíblia diz que vai desceu do céu um anjo com a grande corrente na mão, prendeu o diabo, o dragão e Satanás,
e lançou no abismo, para que ele não enganasse as nações. Mas isso não aconteceu, isso ainda vai acontecer. Porque Satanás, o diabo, o dragão, ele está solto, enganando as nações, tá? E aqui você vê que Satanás, ele é preso em corrente. Corrente é um sinal espiritual. Corrente é sinal de prisão. Um preso, quando ele é preso, ele é algemado e fica uma corrente aqui no meio. O escravo, quando ele estava escravizado, ele ia para o canavial cortar cana e alguém colocava uma corrente aqui no pescoço dele com uma bola de ferro. E ele não podia fugir por causa do peso que ele estava no pescoço, que aí ele ia cansar e o feitor ia pegá-lo. Ou então era colocado uma bola de ferro no chão com 10, 15 quilos e uma corrente grande amarrado no pé do escravo e ele cortava o mato ali ao redor, depois pegava o peso com a mão, levava em outro lugar e trabalhava ali ao redor. Ele não conseguia fugir por causa do peso das correntes que estavam nos pés dele, né? Se você vê um pai de santo, ele carrega um monte de corrente assim no pescoço, aquela corrente chama guia, né? Guia espiritual. Cada corrente daquela tem uma cor. Cada corrente daquela tem uma cor. Cada cor representa um guia. O que é um guia, né? Um guia é o espírito que rege a cabeça daquela pessoa. Se você não entende, por exemplo, se você tem uma cidade turística e vem turista de fora, tem que ter um guia turista para guiar aquele turista, tá? Então, o guia é o espírito que vai guiar aquela pessoa que recebe esta entidade. Então, cada corrente daquela que um pai de santo, um filho de santo recebe, representa um guia, tá? E às vezes até dentro da igreja tem pessoa com corrente no pulso, com corrente no pescoço, corrente nos pés. E lá no livro de Isaías, capítulo 3, Deus diz que vai arrancar as correntes, né? A Bíblia também fala que ele quebra cadeado, corrente e fortaleza de bronze que lhe aprisiona. Então, corrente no braço, no pescoço, nas pernas, é um sinal que a pessoa está sendo acorrentada no mundo espiritual. Satanás está enganando as nações. Se você for numa igreja católica, no catolicismo, você vai ver que a maioria das pessoas da igreja católica, ele carrega uma corrente no pescoço e ali na corrente ele carrega uma santa em sinal de proteção. Qual é a proteção que aquela santa vai dar a ele? Se aquela santa que está no pescoço dele não tem vida. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que quando a pessoa morre, não tem mais contato com esse mundo. Se você vê uma imagem feita de